segundo episódio da série Desvenda aos Segredos, onde vamos continuar a desvendar segredos sobre vários temas relacionados com a nossa evolução e desenvolvimento pessoal. E não é segredo dizer que o primeiro episódio que aconteceu a semana passada foi um sucesso, graças a vocês. Isto porquê? Por causa dos comentários, do apoio e das mensagens que nos deram e do interesse manifestado. E, portanto, foi por esse motivo que voltámos já tão rápido, um bocado a desafiar o Mercúrio retrógrado, como vimos no último episódio, termina a 20 de fevereiro. Portanto, nós hoje estamos a desafiar realmente as comunicações e a tecnologia. Portanto, se alguma coisa hoje não funcionar, já sabem quem é que vão culpar. Há de ser o Mercúrio. E para nos falar, escolhemos qual é o tema que escolhemos para esta semana. Relacionamentos é um tema que diz qualquer coisa a toda a gente, porque de facto é uma área tão transversal nas nossas vidas. O ser humano é um ser social e os relacionamentos são um pilar da nossa sobrevivência. E existem vários tipos de relacionamentos. Escolhemos para hoje, para começar, os amorosos, podemos falar noutros mais para a frente, mas só os amorosos, Isabel, a nossa astróloga de serviço, que nos vai dar a sua visão de como é que a astrologia pode aqui ajudar. Eu, entretanto, vou estar aqui aos comandos, vou dar aqui os meus inputs de coaching mais para o fim, e fazer alguns comentários, e vou estar aqui a dar-vos voz também, portanto, quaisquer dúvidas ou questões, coloquem, por favor, e vamos pondo-as aqui no ar para respondermos, a Isabel ou eventualmente eu. Ok? A todos, e muito obrigada por passarem mais uma sexta-feira, um serão de sexta-feira connosco. Tal como o Pedro em conversa, para saber que temas seriam os mais apelativos e que as pessoas suscitavam mais dúvidas, os relacionamentos amorosos, obviamente, que acabaram por vir ao de cima. Eu posso-vos dizer, se eu fizer uma estatística das minhas consultas, das minhas sessões individuais que faço, os relacionamentos amorosos representam cerca de 60% dos motivos pelos quais as pessoas vêm a uma consulta. Portanto, sem tirar aqui a parte matemática, até também é uma das áreas do Pedro, mas fazendo aqui a estatística, e eu vou guardando a minha base de dados e fazendo aqui uma análise estatística, toda essa parte que tem a ver com o relacionamento amoroso, com a paixão, com o amor, acaba por ser o principal motivo que leva as pessoas a fazerem o seu mapa astral. Existem outros motivos, não é só os relacionamentos amorosos, as questões profissionais também são muito procuradas, em menor escala, mas são procuradas, e os relacionamentos familiares, principalmente entre pais e filhos e pais, ou seja, em óticas diferentes. Muitas vezes vêm os filhos adultos para conhecerem melhor a forma como se relacionam com os seus pais, e muitas vezes vêm os pais para conhecerem um bocadinho melhor os seus filhos, principalmente quando eles são mais novos, para perceberem também qual é a melhor forma de se relacionar. Portanto, a questão do relacionamento está sempre presente. Como é que a astrologia aqui nos pode ajudar? A astrologia, como nós vimos, fala sobre nós, quem nós somos, as nossas características, os nossos talentos, os nossos recursos, mas fala também como é que nós somos nos relacionamentos, ou seja, como é que nos comportamos, o que é que esperamos e principalmente que tipo de companheiro nós atraímos para a nossa vida. Não quer dizer que o companheiro que se atraia para a vida seja o companheiro certo ou o companheiro para uma vida inteira. Não há companheiros ideais, portanto a vida é para viver com vários relacionamentos, mas existem alguns mais compatíveis connosco e que acabam por nos facilitar aqui os relacionamentos amorosos. Como é que a astrologia nos dá essa indicação, essa leitura? Saber apenas o signo do nosso companheiro, apesar de nos trazer alguma informação sobre como ele é e sobre como ele se comporta no amor e nos relacionamentos, não é suficiente. Ou seja, porque dá-nos muito mais informações, mas isso não chega para compreendermos só a questão amorosa. É importante analisarmos dois planetas, que são dois planetas vivos da astronomia, mas são dois planetas simbólicos também na astrologia, que é o planeta Marte e Vênus. Ou seja, acabam também por representar aqui um pouco o símbolo feminino e o símbolo masculino, acaba por nos dar essa importância. Portanto, enquanto o signo solar do nosso parceiro nos vai dando algumas pistas mais pequenas sobre como ele vai funcionar enquanto homem, enquanto mulher, e também naturalmente nos relacionamentos,
eu vou ver exatamente quando vejo a localização da Vênus e do Marte no mapa astral, eu acabo por conseguir perceber exatamente que tipo de relacionamento eu espero para a minha vida e que tipo de companheiro é que eu acabo por atrair para a minha vida. Existe uma parte em termos de análise que nós utilizamos muito na astrologia que se chama sinastria astral, ou seja, é a comparação de dois mapas astrais. Ou seja, é uma comparação, faz o mapa astral de uma pessoa, faz o mapa astral da outra pessoa e depois compara-se. Hoje há programas informáticos que o fazem mais facilmente, mas antigamente eles eram feitos à mão e comparava-se esses dois mapas para ver a compatibilidade. Esses mapas podem ser feitos não só de uma forma amorosa, que é aquilo que nós estamos a tratar agora, mas a sinastria também se utiliza muitas vezes para ver a relação entre colaboradores e patrões e para ver os relacionamentos entre pais e filhos. Portanto, até é uma das ações que acaba por aparecer, digamos, mais importantes quando se compara esses dois mapas. Olhando aqui e começando exatamente pelo princípio, nós temos 12 signos, portanto, os 12 signos dos zodíacos, que é aquilo que nós conhecemos mais, e esses 12 signos estão divididos pelos 4 elementos da natureza, pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra. E basta olharmos para esses elementos que nós já temos aqui alguma informação sobre a compatibilidade, ou seja, sobre a compatibilidade dos relacionamentos. Por exemplo, se pegarmos nos elementos fogo e ar, eles são elementos opostos, ou seja, o fogo aquece o ar, digamos assim, e o ar sobe quando está em contacto com o fogo. Eles são opostos, mas ao mesmo tempo eles são complementares. Portanto, temos aquela máxima que os opostos atraem-se, não é? Mas, de certa forma, eles atraem-se porque também se complementam. A mesma coisa, por exemplo, com a água e com a terra. Eles são também elementos opostos, mas ao mesmo tempo eles são complementares. Como, por exemplo, a água, entre aspas, a água amolece a terra e a terra acaba por sujar a água, tira-lhe um bocadinho a pureza e, no caso astrológico, a sensibilidade. Mas em termos dos signos, na prática, como é que a gente pode perceber? Tens alguns exemplos que a gente possa perceber melhor? Sim, então, ok. Nós funcionamos com os polos, não é? Os polos acabam por se atrair. Se eu tiver dois signos opostos, vamos imaginar um caranguejo e um capricórnio. Um caranguejo é um signo de água e um capricórnio é um signo de terra. Portanto, são dois elementos opostos. Eles, por natureza, têm tendência a entenderem-se muito facilmente. Pode não ser só no aspecto amoroso, mas são signos que combinam muito bem. Porque eles têm, apesar de serem bastante diferentes, eles têm aqui aspectos que se vão complementar. Por exemplo, um caranguejo tem aqui a parte muito relacionada com os sentimentos, com as emoções, sente tudo com uma grande intensidade, analisa tudo muito bem no sentido das emoções, precisa um pouco da prática e da estrutura que o Capricórnio tem para poder avançar e para se poder relacionar. E a mesma coisa, por exemplo, um Capricórnio. Um Capricórnio é um signo de terra, precisa de muita estrutura, precisa de saber com o que pode contar, tem aqui um lado conservador, não expõe os sentimentos, então vai precisar do que o caranguejo lhe pode trazer para a vida, porque acaba por lhe encher com alguma sensibilidade e olhar para a vida com o coração mais aberto. Não quer dizer que o Capricórnio não tenha coração, porque naturalmente todos temos coração e emoções, mas ele não o expressa com a facilidade com que o caranguejo expressa. Mas podemos também pegar, por exemplo, num Sagitário, que é um signo de fogo, e um Gêmeos, que é um signo de ar. Ou seja, eles, apesar de terem elementos que não são opostos, portanto, tem o ar e o fogo que são elementos opostos, mas apesar de eles não estarem completamente opostos, eles acabam por transmitir informação um ao outro que precisa. O fogo do Sagitário precisa de muita liberdade, precisa de partir para a ação, precisa de fazer acontecer, enquanto, por exemplo, o Gêmeos está muito na parte dos pensamentos, da curiosidade, mas acaba por não concretizar. Quando eles se encontram, acaba por ser muito mais fácil haver concretização, o make it happen, as coisas acontecerem. Portanto, é nesse
os elementos acabam por se complementar. Mas essa complementaridade para ti é essencial para se conseguir a um equilíbrio ou uma maior probabilidade de sintonia e de harmonia dentro das relações. Mas não é impeditiva de todo. Não, eu posso ter 2 signos que não são de todo compatíveis, mas, no entanto, e é aquilo que nós agora vamos ver aqui à frente, no entanto, o posicionamento do Marte e da Vênus acabam por ajudar nessa compatibilidade. Por exemplo, se tivermos 2 elementos, 2 signos no mesmo elemento, imagina, posso ir buscar peixes e escorpião, que são 2 elementos de água, a relação está mais facilitada. Não quer dizer que seja um sucesso o relacionamento amoroso, mas a relação está mais facilitada. Porquê? Porque falam, entre aspas, a mesma língua. Portanto, tem a língua ali da sensibilidade, das emoções, dos sentimentos, tem um nível profundo muito intenso e, portanto, como a língua é a mesma, como nós sabemos, se eu falar inglês e tu falares francês, a gente pode conseguir comunicar, mas a comunicação não vai ser fluida. Mesma coisa em todo o tipo de relacionamentos. Sim. Os elementos passam um bocadinho por aí. Mas 2 coisas já agora que é... Isso tu dizes, as pessoas têm coisas semelhantes, portanto têm a mesma linguagem, podem harmonizar-se nessa perspectiva, mas a questão é, na realidade, segundo a astrologia, o que estás a falar, os opostos realmente atraem-se, do ponto de vista de que é uma atração de um ser para o outro, ou não? Atraem-se no sentido da aproximação física, podem não se atrair no sentido da paixão amorosa, da parte física que mete a sexualidade e o sexo. Okay, a atração é níveis diferentes, não é? É uma atração que não implica necessariamente a parte mais física da atração, mas pode implicar também. É isso que eu te ia dizer, pode implicar. Às vezes tenho amigas minhas que mandam uma mensagem ao telefone, me dizem, conheci um rapaz, um homem, o tal, e que é deste signo, achas que é compatível com o meu? E eu às vezes brinco um bocadinho e depois digo assim, que não se trata de um bocado torta aqui na imagem. Não se trata só do signo, é preciso analisar o mapa se queres uma informação mais completa. Claro. Temos que analisar aqui o mapa. Mas logo à partida posso dizer que vocês podem ter aqui alguns conflitos na comunicação, não é? Porque se têm os elementos são a nossa energia, a forma como nós somos e como nós nos comportamos. Se a forma como nós somos e nós nos comportamos for bastante diferente, vou dar outro exemplo, pegando aqui no caranguejo, que é ser mais fácil de dizer porque eu sou caranguejo, mas pode ser outro signo também que fazemos. Mas, por exemplo, um signo de água e um signo de fogo, sem lhe dar um nome. Se o signo de água precisa de muita emoção, precisa de muitos sentimentos, precisa de ser acarinhado, precisa de ser mimado, e o fogo, que geralmente são elementos de ação e de fazer coisas acontecer e de viver a vida, são muito entusiásticas. Não tem muita paciência para isso. Não tem muita paciência para isso. Portanto, não quer dizer que eles depois não se consigam compatibilizar a nível do mapa todo, mas o princípio não será muito fácil porque têm necessidades diferentes e a forma como se expressam também são diferentes. Portanto, o fogo perde a paciência com muita rapidez, não está para estar ali a aguentar tanta mudança de humor, tanta instabilidade emocional. Tem outras coisas maravilhosas, mas o fogo não tem paciência para isso e, portanto, passa à frente. Portanto, claro, mas aí, isso que tu falaste das sinastrias tem todo o sentido, no sentido até da pessoa, do ponto de vista de casal, para quem tenha relações e seja desafiante, conseguir perceber também um bocado o mapa do outro e ganhar uma percepção maior de quais são os desafios que o outro também lhe coloca, não é? Porque realmente é a consciência do próprio e a consciência do outro. E essa sinastria permite também fazer isso, não é? Eu concordo contigo. Às vezes as pessoas, quando começam um relacionamento, querem muito saber como é que o relacionamento vai acabar ou vai continuar. E querem fazer um mapa de outra pessoa. Eu tenho aqui dois princípios meus, que são meus, que têm a ver com ética. Primeiro, uma sinastria deve ser feita a pedido dos dois. Quando os dois querem fazer uma sinastria, devem ser feitos. E, na minha opinião, nunca no início de uma relação. As pessoas têm que se conhecer. E, portanto, a sinastria, que é a tal comparação dos mapas, deve ser analisada exatamente como estavas a dizer, como um conceito de coach de casal, um coach de relacionamento, porque vai mostrar os pontos fortes e os pontos mais, os pontos a trabalhar, não digo os fracos, mas os pontos a trabalhar daquele relacionamento. E vai dar indicações
Imagina, o problema é a comunicação, mas tudo o resto funciona, a parte física funciona, a parte de trabalhar em conjunto funciona, mas há ali um problema de comunicação. Um é mais agressivo na comunicação, o outro é mais sensível. Portanto, eu vejo sempre a sinastria, que pode ser utilizada por vários motivos, como eu disse, mas como uma questão de coach para a relação e que, na minha opinião, não traz grande informação no início. Nós temos que conhecer a outra pessoa. Depois devemos conhecê-la a um nível mais profundo e com algumas indicações de perceber onde é que residem os conflitos. Essa sempre foi a minha perspectiva. Eu faço sinastrias, mas quando é no início, eu prefiro que venha uma pessoa fazer o seu mapa e o companheiro venha fazer o outro mapa. Eu acho que já levam cada um deles informações suficientes, exatamente aqui nessa perspectiva, para depois poderem conjugar os dois do que estarem a analisar assim. A astrologia, como a gente já falou, não é uma ciência exata, não te vem dizer o futuro, vem-te dar informação para te ajudar a relacionar-te melhor contigo e com o outro. E, nessa perspectiva amorosa, também. Agora, tu tens de fazer o teu trabalho de casa, e neste caso é relacionar-te. E aqui tens que ir a jogo. Temos que ir a jogo para podermos funcionar. Não sei se tens mais alguma questão da sinastria. Então, o que é que nós analisamos quando estamos a fazer o mapa? Analisamos os dois planetas. Eu vou começar por Vênus, porque por excelência é o planeta do amor, o planeta dos relacionamentos. Vênus é o planeta mais perto da Terra, é o segundo mais perto do Sol. Na outra sessão falamos do Mercúrio, que era o que estava mais perto do Sol, que era o mais rápido. Aqui é o segundo mais perto do Sol, tem uma dimensão muito parecida com a Terra, e é o corpo celeste mais brilhante a seguir à Lua no céu, ou seja, no céu noturno. Quando começa a escurecer, quando vem aquela luz fusco, quando começa a escurecer, a primeira luz mais brilhante é o planeta Vênus que aparece, ou seja, aparece com uma luminosidade muito, muito grande. Ele recebeu o seu nome por causa da deusa grega, ou seja, que era a Vênus, e também da relação com a Afrodite, que era a deusa do amor grega, e ele representa, não só na astrologia, mas em termos arquétipos, representa sempre o amor, o carinho, as coisas que as pessoas dão importância, a beleza, o que é belo, a sensualidade, tem muito a ver com os 5 sentidos, tem muito a ver com a parte feminina, que não é só a parte feminina na mulher, mas também com a parte feminina, porque o homem também tem uma parte feminina e a mulher também tem uma parte masculina. Portanto, está muito relacionado com o romance também, como é que nós nos apaixonamos, como é que nós vivemos o romance, passa muito por aí. Está relacionada com o dar e com o receber, e um relacionamento não é mais do que isso, que é nós darmos e recebermos também, e de certa forma ser equilibrado para que o relacionamento seja proveitoso para os dois. E a posição do Vênus no mapa das pessoas indica o potencial de afinidade e de afetividade que nós temos com os outros. Em primeiro lugar, que tem a ver connosco, com a capacidade que nós temos de nos relacionarmos connosco, e depois com os outros. A Vênus também fala muito num tema que eu mais tarde gostaria de falar, se a gente continuar com as lives, tem a ver com a autoestima. A Vênus também tem muito a ver com a autoestima, porque o primeiro relacionamento que nós temos é connosco, não é? E, portanto, se nós não tivermos essa relação equilibrada connosco, a relação com o outro parte sempre em desvantagem. Portanto, acabamos sempre por não conseguir resolver. A Vênus rege também os signos Touro e Balança, dá o seu tom a esses signos. Quero acreditar, porque eu não vejo quem cá está, mas quero acreditar que pelo menos balanças devemos ter aqui alguns. Porquê? Porque balança é o signo dos relacionamentos por excelência. Portanto, os balanças, os ascendentes balanças, os luas balanças, o foco principal da vida deles é o relacionamento a dois e, portanto, são muito curiosos por esse tema. Portanto, a Vênus também rege exatamente o Touro e a Balança, muito relacionado com relacionamentos, mas muito mais visível no Balança do que propriamente no Touro. Passa um pouco por aí. Temos aqui a Filipa, que é Touro. Olha, já muito agora aqui uma questão que me passou, mas que aqui a Sara na altura colocou esta questão quando estavas a falar dos opostos, mas depois os próprios signos de um elemento com o próprio elemento. Isto tem aqui alguma questão diferente? É assim, Sara, são elementos que facilitam, primeiro facilitam o relacionamento como um todo,
serem do mesmo elemento facilita o relacionamento como um todo, porque, como eu disse há pouco, a linguagem é a mesma, ou seja, tem, no caso específico do fogo, e se é a Sara que eu penso que é, o caso de um Sagitário com um Carneiro, que é fogo, fogo, portanto, há uma parte de entusiasmo, de ação, de fazer coisas em conjunto, de aventura, que é muito semelhante. Podem ter depois os meios de fazer diferente, mas essa parte, em termos de linguagem, e a parte física é muito semelhante. A parte como se relacionam fisicamente é muito semelhante. Portanto, nesse sentido, é um facilitador, mas do relacionamento como um todo. Quando é fogo, é um facilitador também a nível físico, ou seja, a atração física e a relação física está muito mais facilitada. Por exemplo, se for uma água ou água, que a Sara também deu o exemplo, não é tanto a relação física que está facilitada, mas a relação profunda, intensa, a nível dos sentimentos, está muito facilitada. Posso-vos dizer que os signos de água, quando se relacionam entre si, e mesmo amorosos, são signos que têm muita dificuldade em separar-se, têm muita dificuldade em ligar-se, porque arrastam, é como a água, arrastam a situação durante muito, muito tempo. E se nós tivermos uma inundação, se olharmos para uma coisa física, se nós tivermos uma inundação, a água, primeiro que desapareça de todo lado, demora muito tempo. É exatamente assim também que a malta dos relacionamentos da água a água facilita, há uma afinidade enorme a todos os níveis, mas na parte amorosa, quando há uma quebra, demora a afastarem-se. Por exemplo, o fogo, do exemplo anterior, não. Quando acaba, acaba. É como uma chama. Apagou, apagou. Parte para outro ou fica sozinho, não interessa. Até porque o fogo sabe ficar sozinho. Portanto, perceberem, os mesmos elementos facilitam o relacionamento, não só no relacionamento amoroso, falam a mesma língua, mas consoante o elemento é aí que se vê a maior intensidade e a facilidade. Aqui, entretanto, a Tuxa tinha perguntado... Olha a Tuxa. Tinha perguntado Escorpião e Virgem, neste caso é água e terra, não é? Sim, eles são complementares. Olá, Tuxa, eles são complementares e no caso o Escorpião beneficia da Virgem, beneficia da parte prática da Virgem, depois temos que analisar o resto, como eu expliquei no início, mas beneficia dessa parte prática porque o Escorpião, como é tão intenso e tão poderoso e às vezes ninguém consegue viver tanto com essa intensidade, o Virgem, como é muito prático, muito detalhista, muito perfeccionista, consegue, de certa forma, aliviar toda essa intensidade. Portanto, em termos de comunicação e de relacionamento, é uma relação que, à partida, está beneficiada, porque os elementos acabam por se complementar. Tem aqui muita terra e muito água, Virgem é um elemento de terra muito forte e o Escorpião da água também. Olha, a Tatiana perguntou para o Leão e Caranguejo. Oh, eu gosto tanto dessa ligação do Leão e do Caranguejo. Não é fácil, Tatiana, não é fácil, porque o leão é um signo de fogo e como é um signo de fogo precisa de muita energia, muita animação, fazer muita coisa, precisa também de dar muito nas vistas, há demasiado entusiasmo que por vezes o caranguejo não consegue acompanhar, porque fica perdido atrás a analisar se fez bem, se não fez, se correu bem, se não correu bem e então fica. Agora, a boa notícia, Tatiana, depende de onde a pessoa tem o Marte e a Vênus, que neste caso pode ser uma ajuda. E se calhar nós vamos passar aqui para a Vênus para perceberem aqui um bocadinho melhor e já ajuda a compreenderem aqui a parte das ligações. Há aqui mais perguntas, de facto, relativamente às combinações, isto depois é uma combinação, bom, isto é aritmética, pois há várias combinações possíveis. Exatamente, temos que fazer aquela combinação. Exato, depois no fim, se houver tempo, a gente tenta também dar mais respostas, senão depois nem que online se fosse alguma coisa específica. Voltando ao tema da Vênus que tu estavas a falar, tu disseste uma série de características, mas eu depois fiquei com uma dúvida, que era se, e tu falaste da masculinidade e da feminilidade, se isso é depois igual entre homem e mulher, ou se vai entre estes dois sexos, ou se há aqui diferenças, se manifesta de formas diferentes. Sim, nos mapas. O que eu falei foi da Vênus enquanto símbolo, não é? Enquanto arquétipo, mas depois ela tem interpretações diferentes, quer esteja no mapa de uma mulher, quer esteja no mapa de um homem. Enquanto no mapa do homem
A Vênus significa aquilo que ele se sente atraído por uma mulher, as qualidades que ele procura para um relacionamento, o que é que o excita, o que é que ele deseja, é o tipo de mulher ideal que o homem está à procura e que está à procura para um relacionamento, portanto, não para uma amizade, mas para um relacionamento amoroso, afetuoso, sexual. Indica também como é que o homem lida com o seu lado feminino, com o seu lado mais sensível, como eu vos disse há pouco, todos nós temos lado feminino e masculino, independentemente do sexo, e dá-nos essa indicação. Portanto, eu quando analiso a Vênus, o posicionamento da Vênus no mapa de um homem, eu consigo identificar que tipo de mulher ele está à procura, de que tipo de mulher é que ele anda. Às vezes é consciente e outras vezes é inconsciente. Quanto mais nós nos conhecemos a nós próprios, mais facilidade há nesse conhecimento. Por sua vez, no mapa da mulher, a Vênus tem outra interpretação, também ligada aos relacionamentos, mas tem outra interpretação. Representa como a mulher se apresenta enquanto mulher, enquanto corpo físico, como é que ela se mexe, como é que ela fala, como é que ela trata da sua parte feminina, a sua linguagem corporal para expressar eu estou aqui, eu sou assim, como é que ela lida com a sua beleza, como é que ela lida com tudo o que tem a ver com o seu valor, como é que ela se valoriza, como é que ela se autovaloriza, como se sente mulher, a relação que ela tem com a sua beleza, com o seu espelho, quando ela olha ao espelho, essa relação que ela tem, e depois mostra-nos a forma como ela também encara o amor, se é um amor de passagem, se é um amor platónico, se é um amor sexual, com muita sensualidade. Mostra-nos aqui, a análise da Vênus no mapa da mulher é muito mais, dá-nos muito mais informações do que no mapa do homem, porque por fim, a Vênus é um símbolo feminino. Portanto, a mulher é um ser mais complexo, basicamente. Também. E a Vênus, de certa forma, é um planeta mais complexo do que o Marte. O Marte é o deus da guerra, dos conflitos. É para a frente, não pensa sobre as coisas. Aqui a Vênus tem aqui mais ardilezas à volta. Portanto, a Vênus tem outra interpretação. Eu, quando analiso o posicionamento da Vênus, eu consigo identificar o que é que ela anda à procura, como é que ela se comporta e o que é que ela quer para ela em termos de relacionamento. Olha, e em termos de... Há estas diferenças homem e mulher, não é? E em termos dos tais 4 elementos que tu falaste, também se nota diferenças entre esses 4 elementos? Sim. Aqui é onde nós conseguimos perceber mais as diferenças. Por exemplo, Vênus em signos de fogo, Carneiro, Leão e Sagitário, elas vão, a parte da afetividade, da estima, todo o afeto, é expresso de uma forma muito enérgica, muito entusiástica, muito grandiosa, muito direta. A Vênus, num signo de fogo, não dá recados. Ela vai, se ela gosta, vai à conquista, se ela gosta, ela diz, ela entrega, se ela faz jogos sensuais, ela faz jogos eróticos. Portanto, as Vênus em fogo vão straight to the point. Portanto, não mandam recados. Não sei se temos muitos homens a ouvir, mas pronto, há informações aqui importantes. Para saber. Portanto, a Vênus em fogo é extremamente animada e precisa também que a relação seja vivida com atividades vigorosas, com atividades em conjunto, que tenham aspirações mútuas, que o companheiro tenha as mesmas aspirações ou pelo menos semelhantes, mas que haja principalmente muito entusiasmo nesse tipo de relações. Por exemplo, as Vênus em ar já são diferentes, ou seja, as Vênus em ar, estamos a falar em Vênus em Gêmeos, em Balança e em Aquário, nos signos de ar, são Vênus que precisam para se relacionar que as relações tenham muita comunicação, falam muito, falam, têm muita coisa para dizer e para partilhar. É preciso haver aqui comunicação intelectual do lado do companheiro e muito sentido de companheirismo. Para quem tem Vênus em Gêmeos, Balança e Aquário, é mais importante a amizade e o companheirismo do que propriamente o amor de paixão. Funcionam muito assim, ou seja, elas sentem um amor e afetividade e conseguem demonstrá-lo mais do que fisicamente, como era o fogo, muito através das palavras, do encontro de mentes, das ideias. Existe aqui muito nesses elementos, muitos amores platónicos, amores que não precisam de ser concretizados, amores independentes nesse sentido. Portanto, às vezes não são tão fáceis de perceber as Vênus em ar, mas também são muito, tem aqui um lado muito light, muito divertido. Portanto, como o ar?
é o ar, não precisam, exatamente, não precisam muito, o conceito para elas de amor e cabana não é para elas, portanto, o amor pode passar por um telemóvel, um WhatsApp e uma conference call, desde que a pessoa diga que gosta dela, está tudo bem, tudo tranquilo, assim, de uma forma generalista. Por sua vez, chegamos aqui à malta da água, quem tem Vênus nos signos da água, no caranguejo, no escorpião, no peixe, é tudo muito intenso, muito profundo, quando gostam, gostam muito, é um amor para toda a vida, é um conceito aqui muito do compromisso, mas não são straight to the point como fogo, ou seja, elas não dizem logo que gostam e não demonstram muito fisicamente que gostam, porque vivem aquilo tudo muito intenso e só quando têm a certeza é que elas então gostam. Portanto, as Vênus em águas é tudo com uma parte emocional muito forte, são muito simpáticas com os companheiros, precisam de muita harmonia, muita simpatia, passam muito por esse lado. Se tiverem um companheiro do outro lado que não liga nada aos sentimentos, é uma questão de tempo e rápido. Porque elas precisam de falar sobre aquilo que amam, que não amam, o que é que as faz feliz, o que é que não as faz feliz, e é tudo. Conforme vamos andando do caranguejo para o escorpião e para o peixe, vai aumentando a intensidade daquilo que elas querem. E, por fim, a malta prática, que são as Vênus em terra, em signos de terra, estamos a falar do Touro, da Virgem e do Capricórnio. Essa malta, entre aspas, quem tem a Vênus nesses signos de terra, são pessoas muito práticas, vivem o amor de uma forma pragmática, gostam, não gostam, dizem, não fazem grandes traumas. Olha, bem-vindo, Nuno, temos aqui um touro. Vivem daqui de uma forma física e segura. Esses relacionamentos precisam de muita segurança nos relacionamentos, precisam de saber como podem contar. Vênus em Touro precisa muito, muito de segurança e saber que do outro lado o companheiro está com ela e que não há falhas. É a malta que gosta dos casamentos e dos compromissos, são as Vênus em terra, gostam muito dos casamentos, dos compromissos, das formalidades, da parte contratual de uma vida em comum e muito da partilha de responsabilidades. Quem tem Vênus em terra aguenta casamentos durante muito tempo porque está preparado para o que der e vier. Portanto, passa muito... Portanto, as Vênus no mapa das mulheres, estás-te a rir, até tenho medo do que estás-te a rir. A Vênus no mapa das mulheres e depois Vênus no mapa dos homens. É esse tipo de mulher que quer, se existe um homem que tem Vênus nos signos de ar, portanto ele vai sempre escolher companheiras que vão falar muito e vão partilhar interesses intelectuais com eles, interesses artísticos. Se um homem tiver Vênus num signo de... Olha, Maria! Se um homem tiver Vênus num signo de fogo, naturalmente vai procurar uma companheira mais fogosa, mais física, em que a parte sexual e sensual tem que estar presente. Se não houver essa parte física, o relacionamento é sempre vivido a meio gás, portanto passa sempre muito por aí. Portanto, este é o conceito de Vênus, que tem importância nos dois mapas, mas que nos indica aqui essa parte feminina que o homem está à procura e aquilo que a mulher pretende dos relacionamentos. E aqui não é o que pretende o homem, é o que pretende dos relacionamentos. Ao homem é quando nós temos que analisar aqui o signo de Marte. Né? Ok, então o Marte depois faz esse papel que diz mais alguma coisa aos homens. Exatamente, ou seja... O Marte tem uma leitura diferente também para mulher e para homem, não é? O Marte, como há bocado a gente dizia, é mais básico. O Marte não é só, não é mais básico, todos os planetas têm a sua importância, mas na parte amorosa o Marte é mais básico. Pensa, de facto, de uma forma muito, muito física. O Marte, na astrologia e na simbologia, está associado à guerra, à conquista, à disputa. Ele tem muito a ver com o instinto de sobrevivência também, e por isso existe aqui a parte física, não é? Nós temos que preservar aqui a nossa parte física, está muito associada à virilidade, à masculinidade, à paixão quer do homem, quer da mulher, mas à paixão enquanto conceito de paixão, e mostra o Marte no mapa de homem e mulher e mostra o que nos faz vibrar, o que é que mexe connosco, não é? Aquilo que nos faz dar a volta, mexe com as emoções, mas a um nível muito profundo.
Portanto, ele aqui, tal como a Vênus também, acaba por ter duas interpretações. No mapa do homem tem muito a ver com o ego masculino, indica aqui como é que ele, se é mais agressivo, se é uma pessoa mais reservada, mais tímida, e mostra também como é que ele é visto pelas mulheres da sua vida. Ou seja, as mulheres da sua vida não são só a companheira, a mãe, as irmãs, as filhas. Mostra também aqui como é que ele é visto pelas mulheres da sua vida. E depois reflete a forma que o homem tem de amar. Se é um amor com muito ou pouca sexualidade, mas a sexualidade está lá sempre presente, e o que é que o faz feliz. E dá-nos indicação como é que ele vai conquistar. Ele vai conquistar de uma forma também straight to the point, tal como os signos de fogo, se vai com uma questão intelectual, se é poeta, se é romântico, é isso que nos vai dar essa indicação. No mapa da mulher, aqui é mais simples de analisar, é o tipo de homem que a mulher está à procura e aquilo que a atrai, ou seja, e aqui vai a todos os níveis. Vai fisicamente, vai de cabeça. Ou seja, eu quando olho para um mapa, para um Marte no mapa de uma mulher, vai-me dizer qual é o tipo de homem que eu me sinto atraída, física e mentalmente. Portanto, como um todo, porque para a mulher não é só uma coisa, como um todo. É o tipo de homem que desperta a nossa sensualidade, o nosso erotismo, a nossa sexualidade. E isso dá-me através da análise do mapa, no mapa astral de uma mulher. E aqui também podemos fazer também a divisão entre os signos dos elementos, ou seja, entre os signos de fogo e de água. Se for em signos de fogo, a paixão aqui aparece de uma forma muito espontânea, muito repentina, ou seja, é aquele amor à primeira vista, mas um amor com muita atração física. Portanto, quando temos Marte em signos de fogo, é rápida a forma de eu me apaixonar. Eu apaixono-me com muita facilidade. Se eu tiver em signos de ar, é o tipo de paixão que é vivida durante muito tempo a nível platónico. Aqueles romances, que ele não sabe que eu gosto dele e que eu não digo bem, não são escondidos, mas não há facilidade em viver essa paixão. É sempre uma paixão em termos conceptuais. Fica no ar. Diz? Fica no ar. Hoje em dia, a nova geração, e temos aqui algumas novas gerações, já vi aqui a minha Maria, não vi, li, porque eu não vejo nada aqui, é uma chatice, a nova geração, a geração dos 20 e poucos anos, é uma geração que vive muito Marte em ar, ou seja, vive muito virtualmente as relações, muito em termos de comunicação, das mensagens, do virtual, portanto passa muito por aí. Pegando aqui numa coisa que eu acho que todos ouvimos falar, a aplicação de encontros que é o Tinder, tem aqui muito a ver com Marte de fogo e Marte de ar. Marte de fogo porque muitas das pessoas estão lá para a parte da concretização física, para a parte sexual. E depois tem aqui muito Marte de ar, porque muitas pessoas estão lá para conversar e para partilhar emoções, mas não se dão verdadeiramente. E, portanto, fica tudo muito a nível conceptual. É claro que lá vamos encontrar todo o tipo de pessoas, mas assim para perceberem, é uma parte muito física e depois há uma parte que lá está para não concretizar. Depois, o Marte em signos de água, quer na parte do homem, quer na parte da mulher, é uma paixão sempre muito vivida com alguma dificuldade. Olá, Fabiana. É vivida sempre aqui com alguma... é escondida, ou seja, quem se apaixona de signos de ar demora muito tempo a dizer à outra pessoa que gosta, demora muito tempo a avançar, está sempre à espera que o outro tome a iniciativa. Não tem essa disponibilidade porque tem vergonha, porque acha que fica mal, ou porque tem aqui um lado conservador. Portanto, a paixão nos signos de água há mais de romance do que paixão. Ou seja, muitas vezes quando se concretiza a paixão, o romance desaparece, porque viviam naquela ilusão de lá chegar, e então acaba por desaparecer. E por fim, o Marte tem signos de terra. Aqui a paixão não é vivida com o entusiasmo do fogo, mas é vivida de uma forma muito prática. É uma paixão que consegue viver e sobreviver aos casamentos, consegue viver e sobreviver à distância, às pessoas que estão em casas separadas ou que estão em outros países.
são pessoas que expressam bem os seus desejos e percebem que tudo tem o seu tempo e o seu espaço. Portanto, não precisa de ser o aqui e agora do fogo, mas também não precisa de ficar por concretizar do ar. Portanto, é algo para ser vivido no momento, aqui e agora, ao ritmo de cada um. Passa muito aqui por este sentido do Marte. Olhando para o homem e olhando para a mulher, as interpretações são diferentes, mas é dessa conjugação do Marte e da Vênus nos dois mapas que nos dá a indicação se o nosso relacionamento é compatível ou que não é compatível. Portanto, se olhar apenas para o meu mapa, eu consigo perceber se eu vou ter relacionamentos conflituosos ou não, se vou ter relacionamentos agressivos ou não. Se vão ser fáceis de me relacionar, se vai ser fácil me apaixonar ou não. Isso eu consigo ver só no meu mapa. Se eu comparar os dois mapas, e se eu souber onde a outra pessoa tem o Vênus e onde tem o Marte, eu consigo perceber qual é a compatibilidade daquele relacionamento a dois. E se o meu Marte estiver bem relacionado com o Vênus do meu companheiro ou vice-versa, quer dizer que eu tenho aqui uma facilidade do relacionamento. Depois o resto do trabalho tem que eu fazer, obviamente. Mas quer dizer que eu tenho aqui uma maior probabilidade do relacionamento avançar e ser fluido e ser harmonioso, que ao fim e ao cabo é tudo o que nós queremos, não é? Que é viver um relacionamento que nos satisfaça, mas ao mesmo tempo que o nosso companheiro também esteja feliz, não é? Que haja aqui um elemento de partilha. Mas da mesma maneira que há, portanto, combinações que podem ser mais desafiantes e não têm de estar condenadas ao fracasso, as pessoas podem conseguir ultrapassar isso, também pode haver casos em que haja supostamente bons conjugações, mas isso não é significado que a relação também seja um sucesso, não é? Ou que as pessoas não possam depois pôr outra escolha. Portanto, não há um destino embutido, não é? De todo. É assim, a questão é que nós todos os dias evoluímos e nos transformamos. Portanto, entre aquilo que eu atraio e aquilo que eu necessito hoje, não quer dizer que é aquilo que eu atraio e necessito mais tarde, porque eu estou a evoluir, eu estou a desenvolver. Portanto, os relacionamentos têm que fazer essa evolução. E o que acontece muitas vezes quando os relacionamentos não correm bem é que há um dos companheiros que vai fazendo essa evolução e o outro não acompanha. Ou, ao mesmo tempo, esse relacionamento não foi trabalhado enquanto relacionamento. As pessoas trabalharam-se enquanto seres individuais, mas não trabalharam esse relacionamento, o relacionamento em vida própria, não é? Portanto, existe uma pessoa, existe a outra, tem as suas vidas, mas há uma parte que funciona como partilha. Também como a matemática, quando tínhamos aqueles círculos, há uma parte que tem que interceptar. Essa parte que intercepta tem vida própria e tem que ser trabalhada. Se não for trabalhado, é assim, a nossa comunicação pode ser ótima, a nossa parte física pode ser ótima, mas depois há aqui aspirações e caminhos de vida que chegam a momentos que não são compatíveis. E, portanto, torna-se, há os afastamentos que são normais na vida. Portanto, eu não digo que não há relacionamentos para a vida toda, com certeza que há casos que sim, mas a maioria dos relacionamentos tem uma duração, é a duração de aprendizagem daqueles dois seres. Quando aqueles dois seres fazem essa aprendizagem, o relacionamento transforma-se, e há muita gente que tem essa capacidade de o fazer, ou se ele não se transforma, as pessoas vão se afastando. E depois entra aqui as características pessoais, que é, eu, por exemplo, se for um signo que tenho muita necessidade de ter um companheiro, eu prefiro estar mal acompanhada do que só. E eu fico, e foi persistente, não é? Eu há bocado brinquei um bocadinho com os balanças, porque, voltando à análise das pessoas das consultas, eu diria que mais de 80% tem ou é balança, ou tem ascendente em balança, ou tem lua em balança. Porquê? Porque o foco da vida é, em grande parte, o relacionamento amoroso, e quando ele não funciona bem, a pessoa perde uma parte da vida. É como uma parte da sua energia não estivesse a ser vivida. Como se ela não está a ser vivida, está em déficit e precisa de preocupações, precisa de orientações, e por isso recorre à astrologia, como recorre a outras terapias, como nós sabemos, e algumas delas que também fazemos. Portanto, tem muito a ver com isso. Pessoas em que o relacionamento não seja um foco tão importante, isso vê-se também no mapa, um relacionamento que acaba, tem o seu momento de dor, o seu momento de luto, mas isso não invalida o caminho que a pessoa vai fazer, não lhe tira a energia para continuar o seu caminho.
Portanto, há signos e mapas que reagem pior ao fim dos relacionamentos do que os outros. Não quer dizer que sejam mais ou menos sensíveis, tem a ver com o foco da vida da pessoa. E, portanto, a parte do relacionamento não tem o mesmo peso para todos nós. Todos nós vivemos relacionamentos de forma diferente. Já vimos aqui a quantidade de combinações que nós podemos ter, não é? E bastantes diferentes. Eu queria vos dar só aqui um exemplo, antes de, nem sei como é que nós estamos de tempo, mas muito rápido. Eu tentei procurar aqui algum casal que fosse, que todos conhecêssemos, mais ou menos das pessoas que aqui estariam presentes, para perceber como eles funcionavam. E surgiu-me aqui um que eu tinha dado quando estive a tirar o curso de Astrologia há uns anos, mas que ainda continuam casados, e é o David Beckham e a sua esposa, a Vitória das Spice Girls. Portanto, quem tem 40 e tais e está aqui presente sabe quem eles são. Portanto, o David Beckham era um jogador muito conhecido de Inglaterra e depois casou com uma cantora que não cantava nada, mas que era muito conhecida das Spice Girls. Eles estão casados há mais de 20 anos, têm 4 filhos e eles têm aqui uma curiosidade muito engraçada, que é, apesar do David ser touro e a Vitória ser carneiro, são 2 elementos que não são compatíveis, não é? Portanto, o touro é terra e o carneiro é fogo, portanto, não são complementares, não são opostos, não são complementares, são elementos não compatíveis. Eles têm a Vênus, por exemplo, o David tem Vênus em Gêmeos e a Vitória tem a Marte em Gêmeos. Portanto, o Marte e a Vênus estão em perfeita combinação. Portanto, logo aí tem um indicador logo para terem uma relação satisfatória durante algum tempo. E, por sua vez, o Marte do David Beckham está em peixe, em elemento de água, e o dela também está em peixe. Portanto, eles fazem um pleno. Os dois, nos 2 mapas, o Marte e Vênus de cada um deles, casam um com o outro. Portanto, eles têm elementos de signo que não são compatíveis, mas depois, a nível amoroso, eles fazem os 100%. Portanto, não sei como é que é a vida deles ou não, mas o que é facto é que são 20 anos de casamento com uma série de projetos em comuns, com 4 filhos também, com uma ligação muito, muito forte. Porque essa compatibilidade amorosa existe a nível de astrologia. Portanto, pelo menos facilita. Depois, se não explica tudo, naturalmente, mas que facilita esse relacionamento, facilita. Não encontrei aqui nenhum casal assim mais recente. Os que eu dei há uns anos em astrologia já estão separados e, portanto, acabei por usar assim continua junto. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa? Ou posso não, já aqui alguma dúvida mais específica, mas se calhar fazes aqui a tua análise em termos dos resultados dos relacionamentos ou da falta de... Sim, pois, exatamente, são essas 2 questões, porque a astrologia é um ótimo portal de entrada, porque nos dá uma autoconsciência brutal, ou pode dar, mas temos de saber fazer alguma coisa com essa informação que obtemos e autoanalisarmos e usar isso em nosso benefício é importante. E uma coisa, eu quero acrescentar aqui uma perspectiva que é, normalmente, nesta questão dos relacionamentos, nós sentimos, quando há aqui desequilíbrios, sentimos que temos um problema, ou existe um problema, que é um de 2, ou a relação que temos não nos satisfaz, por algum motivo, não é que queremos, ou então não temos nenhuma relação e queremos ter. Basicamente, estes são os 2 casos que as pessoas querem ver, no fundo, resolvidos. E nós, normalmente, pensamos que temos um problema. E, portanto, mas na realidade nós não temos problema nenhum. Nós simplesmente estamos a experienciar uma emoção, ou um conjunto de emoções, ou um estado emocional. E muitas destas emoções, e há muitas, não nos fazem sentir bem. E é esse desconforto que nos deixa a pensar que há um problema quando não há. E depois, como pensamos que há um problema, vamos fazer o quê? Como toda a gente faz, que é assim que é ensinado. Vamos à procura de soluções. E as soluções estão normalmente noutro sítio e fora de nós, porque estamos equivocados a pensar que há um problema. Portanto, logo aqui há isto não se passa só com os relacionamentos, mas logo aqui há esta questão que, no fundo, há aqui uma carga emocional que está a ser passada e que nós não conseguimos interpretar e processar. Porque, no fundo, nos relacionamentos há aqui algumas emoções que são bastante transversais, mais ou menos conhecidas, como desilusão, desapontamento, ressentimento, frustração, culpa, seja nestes 2 casos que eu mencionei, de ter um relacionamento insatisfatório ou não ter. Há muitas emoções e eu só queria aqui falar de uma em particular,
que está sempre presente, que é uma emoção chamada insatisfação. E todas as emoções transportam muita informação. Eu não vou entrar por aí porque isto é imensa coisa, fica para a oportunidade, mas para todos os efeitos, quando nós sentimos insatisfação, isso transmite-nos uma informação, esta energia transmite-nos a seguinte informação, que nós não estamos, que nós acreditamos que nos falta alguma coisa. E nota bem que a palavra-chave é aqui acreditar. Nós, quando sentimos insatisfeitos, nós acreditamos, não é que haja algum problema, não há problema algum, simplesmente há uma crença de que nos falta alguma coisa. E esse acreditar é que gera aqui este desconforto. Porque ao acreditarmos nisto, nós estamos baseados numa avaliação que fazemos da nossa situação atual. Pode variar de pessoa para pessoa, por isso é que há pessoas que depois têm determinadas emoções e outras não. Mas quando eu faço a avaliação de que o que eu tenho não é suficiente, o que eu tenho na minha vida em termos de relação não é suficiente, estou a fazer uma avaliação e ao acreditar nela estou a gerar esta sensação energética que é uma emoção, que é uma emoção que tem muitas características e também tem características físicas, porque liberta químicos no corpo e depois nós sentimos efetivamente isto. E como isso nos faz ir à procura de uma solução fora de um outro relacionamento ou de um relacionamento que não existe ou de uma solução fora de nós, faz o quê? Que nós continuemos a carregar a insatisfação à espera que no futuro possa ser diferente. Portanto, começamos a ter uma orientação para o futuro, acreditando que é aí que vai ser resolvida a nossa insatisfação. E isso tira-nos o quê? Do momento presente, que é o único momento onde realmente nós podemos nos sentir satisfeitos. Como? Reconhecendo o conjunto de coisas boas que temos à nossa volta, e toda a gente as tem. Mas se nós apontamos para o futuro, vamos carregar continuamente a insatisfação connosco. Isto é depois este tema emocional é um tema que a gente está de voltar, a gente, mais a fundo, porque há muito aqui a falar, mas não posso entrar aqui hoje. Queria terminar da minha parte com uma história, também, à semelhança da semana passada, que eu penso que é um bocadinho ilustrativa desta questão dos relacionamentos, e é uma história que é a Cozinha Mágica. E então a Cozinha Mágica é assim, é a história da Maria, é uma Maria qualquer, e então a Maria, exatamente, tu és a Isabel, para alguns a Maria, e então a Maria tinha uma cozinha mágica, e nesta cozinha mágica a Maria podia fazer toda a comida que queria, a qualquer momento, às vezes queria, comida dos países que queria, tudo que mais gostava. E estava continuamente satisfeita, era espetacular, tinha uma cozinha que era mágica. E como ela gostava tanto de cozinhar e de partilhar, e era muito generosa, tinha a casa sempre cheia de gente. Convidados que iam lá à casa, em que ela partilhava a sua comida mágica, que ela podia sempre fazer, e portanto tudo isto lhe dava enorme prazer e satisfação. E tinha sempre a casa repleta de pessoas amigas. Ora, de vez em quando ia lá uma pessoa bater à porta. Ia lá uma pessoa bater à porta e apresentar-lhe uma pizza. Dizia: olha, tenho aqui esta pizza, Maria, queres comer esta pizza? Eu vou-te dar esta pizza, posso dar esta pizza se tu fizeres tudo o que eu quero. E o que é que a Maria, qual é a reação da Maria? A Maria ri-se, a Maria diz: mas tu estás maluco, então eu tenho uma cozinha mágica. E nesta cozinha eu faço tudo o que eu quero, e se eu quiser faço pizzas à vontade. Para que é que eu vou querer a tua pizza? E ainda por mais tenho de ficar sujeito às tuas escolhas e tu mandares a mim e manipulares. Nem pensar. Não preciso da tua pizza para nada. E assim foi. De vez em quando aparecia o senhor, mas a Maria estava com a sua cozinha a funcionar, era um espetáculo, não precisava de nada. Porém, há um dia em que se passa alguma coisa, que eu próprio não sei o que é, mas pode ter havido algum acidente na cozinha, alguma coisa correu mal, um cozinhado correu mal, alguém que alguma coisa, se calhar algum aparelho eletrodoméstico avariou-se no meio do Mercúrio retrógrado. Estava em Mercúrio retrógrado, sim. Alguma coisa foi na cozinha, ela ficou com receio, ficou com medo, deixou de cozinhar, de usar a cozinha, e o tempo foi passando e o facto é que chegou uma altura em que se esqueceu completamente que tinha uma cozinha mágica. Bom, e o tempo vai passando e sem esta cozinha mágica a Maria começa a sentir fome. E fome, mais fome, mais fome. Já não se lembrava que tinha uma cozinha mágica. É claro que chegou o dia em que vem a tal senhor bater à porta. Senhor ou pessoa. É bater à porta.
vai trazer a pizza, a tal pizza, não é? Bate à porta, vem com a pizza, mal a Maria abre a porta, ela sente aquele cheiro na pizza, ela fica louca, não é? Ela está morta de fome. E o senhor diz a mesma coisa, olha, tenho aqui esta pizza, posso dar-te esta pizza se tu fizeres tudo aquilo que eu quiser. A Maria não consegue resistir, como é óbvio, não tem hipótese nenhuma. Ela o que vai fazer é comer, devorar a pizza num instante e vai receber o senhor em casa. E eu digo, mas não te preocupes, Maria, não precisas comer isto tão rápido, porque eu posso todos os dias dar-te a pizza, esta pizza. Basta que tu continues a fazer exatamente o que eu quero, não há problema nenhum. E a Maria está numa condição tão frágil e com tanto medo, já não se lembrando que tinha uma cozinha mágica, que vai aceitar esta pizza, vai ficar agarrada a esta pizza. Tanto que, passado algum tempo, ela vai pensar, o que é que será da minha vida sem esta pizza? E se esta pizza desaparecer, o que é que eu faço? E se um dia esta pessoa resolver dar a minha pizza a outra pessoa? Portanto, esta história não tem um final feliz, porque a Maria vai continuamente ficar dependente, triste, de vez em quando satisfaz-se com a pizza, mas é momentâneo, e é uma história que não acaba bem porque ela esqueceu-se disto e vai ficar com medo continuamente. Vocês já perceberam que basicamente não estamos a falar de comida, não é? Nós estamos a falar de amor. Que é o que é isto. E que a cozinha mágica, na realidade, é o nosso coração. Porque a verdade é que nós temos no nosso coração a capacidade de produzir todo o amor que queremos. Primeiro para nós e irradiando ele de nós, toda a gente se vai aproximar e nós vamos poder partilhá-lo, mas ele vai ser sempre nosso. Aqui a grande dificuldade é, primeiro, reconhecer isto, fazer o caminho até ao coração, que é um caminho que parece que é perto, mas é muito longo, e conseguir abri-lo e ativá-lo. Esta é a nossa cozinha mágica. E o que a Maria se esqueceu, eu gostava que vocês se lembrassem. Então, da minha parte, fica aqui esta história, espero que faça sentido. E, por fim, mais uma vez agradecer a vossa presença. Isabel, queres complementar com alguma coisa? Não, eu sou sempre surpreendida pelas histórias, porque o Pedro nunca partilha as histórias comigo antes, portanto, eu ouço sempre as histórias aqui e gostei bastante. Ao menos a reação de uma pessoa. Não, é verdade, mas é uma história muito verdadeira e que eu assisto a muitas histórias dessas, nunca tinha-lhe dado esse nome da cozinha mágica, mas assisto muito no trabalho que vou fazendo, assisto muito e é uma verdade muito grande, que é procurar o alimento fora da nossa cozinha e esquecemos que nós temos tudo para fazer a diferença. Gostei muito e tem tudo a ver efetivamente com os nossos relacionamentos, sendo que o primeiro é o relacionamento connosco, não é? Com o nosso amor próprio. Não há outro relacionamento mais importante que esse. A partir daí podemos partir para os outros. Esse é sempre o ponto de partida e, no fundo, isto voltando para o mapa astral e para a questão que tu sempre tens vindo a falar, o mapa astral é da pessoa, portanto serve para a pessoa começar por ela própria, não é? Exato. E depois é que vamos ao resto, e a cozinha mágica e o nosso coração é exatamente isso. Portanto, da minha parte, agradecer mais uma vez. Esperem, estou a ser injusto, ver se há aqui algumas perguntas, portanto, se quiserem aproveitar ainda este último momento, falta um minuto para fazer 1 hora, já não queria passar muito tempo. Podem deixar aqui perguntas adicionais. Aqui estão a fazer comentários espetaculares aqui. Sempre Elsa. Olá, Elsa. Vou dar aqui uns highlights aqui, umas participações. Muito obrigada a toda a gente. Muito bem. E esperemos olá, Sofia. Olá, Patrícia. Esperemos continuar em breve. A Mónica com tantos corações. A Neide aqui também. Obrigada, Neide. Então, vocês são espetaculares, de facto, fazem aqui comentários maravilhosos e são muito participativos e isso faz muita diferença. A Alexandra dá aqui, nós vamos, eu penso que vamos continuar, pelo menos a nossa intenção é essa, e um dos temas vamos abordá-lo naturalmente, sem ser pela vertente astrológica, mas as emoções. Temos imensa coisa para falar das emoções e neste período que estamos em confinamento quase obrigatório, é importante saber geri-las da melhor forma possível, primeiro identificá-las para depois as saber gerir. Portanto, é um dos temas que nós queremos voltar e eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez
Eu não sei se hoje a minha mãe está a ouvir ou não, mas se tiver, que é fantástico, porque está lá no seu tablet recolhida, mas que na outra vez o que tirou melhor foi a história final, portanto achei o máximo. E se ela hoje estiver a ouvir, vai gostar também, de certeza, da história da Cozinha Mágica. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos dando notícias. Portanto, relembrem-se, cozam os feijões, e para quem não viu a última história pode ver, cozam os feijões, portanto, façam alguma coisa útil do que aprenderam, e agora toca aí cozinhar, pessoal. Toca aí cozinhar. Vamos lá.